eu quero cumprimentá-los e já no cumprimento fazer uma proposta aqui. Hoje nós temos um público reduzido, não só hoje, né? Nós tivemos alguns problemas com a programação da bancada por conta de uma série de palestras. E eu estava dizendo que o mês de março é um problema para nós nesse sentido, porque é muita atividade de mulheres e a gente é demandado a participar e a também se envolver em vários eventos, né? Então, eu queria fazer a seguinte proposta. Nós temos aqui a professora Daniela Rosendo, né? Nossa querida professora aqui, que é doutoranda em filosofia e professora na Faculdade Guilherme Guimbala, né? Guimbala, assessora de formação no Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, membro do Claden. Aí... Claden Brasil, e autora do livro Pioneiro no Brasil, Sensível ao Cuidado, uma ética ecofeminista. Vocês vejam quanto o tema ele nos intriga, né? Ele nos provoca, nos remete a várias reflexões, discutir o ecofeminismo. Então, primeiro, agradecer a Daniela e a Carla, que também tive o privilégio de conhecê-la, né? Que é professora de Direito da Univille, né? Isso, né? Qual é a proposta que eu queria fazer? Eu acho que o tema ele é muito importante, mas a gente precisa ter mais gente aqui, né? Até porque a qualidade também está presente nas reflexões que a gente vai fazendo, né? Claro que a vinda da Daniela é fundamental, mas essa interação também com as pessoas, né? Então, eu queria abrir aqui a fala da Daniela para falar um pouquinho disso, mas a gente se comprometer em marcar essa atividade para daqui a um mês, mais ou menos. E eu, inclusive, lancei o desafio, eu presido a Comissão de Educação, fazer a bancada feminina com a Comissão de Educação, porque, efetivamente, discutir ecofeminismo pressupõe um novo olhar, e o novo olhar é educação, né? Passa pela educação. Então, eu queria convidar a Daniela para fazer uma fala mais breve, né? Não como palestra, mas uma fala inicial e lançar esse desafio aqui, né? O que vocês avaliam, né? Aqui, se vocês acham que dá para a gente marcar para daqui a um mês, né? A Daniela já disse que topa, né? Só nós temos que fechar a agenda daí, né, Carla? Combinar bem direitinho, né? Para daí não vir o público e não ter ela, né? Que aí, aí não pode acontecer isso, né? Mas tudo bem se for assim para ti? Eu estou perguntando individualmente. Tudo bem aqui? Tudo bem? Quando eu digo tudo bem, é que vocês têm que vir, né? Porque se vocês não vierem, daí não, né? Já perde quem está aqui, não dá, né? Então, é isso, Daniela. Vou passar para ti, fazer aqui uma fala inicial, então. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito o convite da bancada feminina, né, que me chegou pela professora Carla Hoffmann, que foi minha professora. Tem um lugar muito importante na minha formação, né, e no meu exercício profissional também. Então, sou muito grata pela lembrança e por propiciar esse espaço de reflexão aqui. E a bancada feminina por se propor também, né, a refletir sobre esse tema do ecofeminismo. A minha intenção era de fazer assim a junção entre vários temas que têm relação com a minha teoria e prática, né? Porque eu estou nesse lugar de pesquisadora, de professora. O meu tema de pesquisa é ecofeminismo já há muitos anos, já faz agora pelo menos 10 anos que eu tenho estudado esse tema, e por isso, como fruto da minha pesquisa do mestrado, que eu terminei em 2012, em 2015 foi publicado esse livro, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista, que foi, então, a minha pesquisa na filosofia, na área de ética e filosofia política. Mas, nesse tempo, quando eu cheguei... Bom, eu vou contar para vocês rapidamente como eu cheguei no ecofeminismo, que eu acho que vai fazer um pouco sentido, e eu acho que eu já vou utilizar uma metodologia feminista que é de narrativa e me colocar nesse lugar. Porque a gente, muitas vezes, academicamente, pressupõe um lugar de neutralidade que não existe. Então, quando eu estava na graduação em Direito, em 2005, eu entrei em 2003, em 2005, eu comecei a mudar a minha alimentação. Eu não sabia bem, né, o que estava acontecendo, mas eu fui deixando de comer carne. E aí eu comecei a ser questionada por isso, principalmente pelo meu pai e pela minha mãe, que na época eu morava com eles. E aí eu tive que começar a pensar sobre isso. E aí eu comecei a estudar.
sobre ética animal, ética ambiental, e eu já gostava muito de natureza, gostava de acampar, e tinha sido escoteira há muitos anos, então eu tinha uma relação próxima, entre aspas, assim, né, dentro do possível, apesar de morar no espaço urbano, tinha uma relação com a natureza, gostava muito de estar nesses espaços naturais, e aí as coisas começaram a fazer sentido, e aí eu descobri todo o problema da produção de ovos, de leite, e aí descobri, assim, já tinha ouvido falar, mas eu não sabia ainda o que era veganismo. E aí eu descobri todo esse universo e pensei, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte de um mundo que sistematicamente explora os animais. Eu quero desassinar esse contrato. E aí eu me comprometi com o veganismo, tive alguns bons meses de transição, e tive que aprender a me alimentar de novo, né? Porque nessa época eu não comia nada de frutas, de verduras, de legumes, eu não comia quase nada, e aí eu tive que repensar tudo isso, repensar o meu lugar no mundo e com a alimentação, e me debrucei muito sobre esses temas, né? Comecei a estudar muito sobre isso e cheguei numa professora que hoje é aposentada, que é a Sônia Felipe, que era professora do Departamento de Filosofia da UFSC. Comecei a estudar os textos dela, comecei a ir nos eventos que ela promovia. E aí eu me encontrei muito nesse lugar de pesquisa mesmo, né, e gostei dessa área. Mas, quando eu estava terminando a graduação, que foi ali por 2007, eu comecei a me aproximar dos feminismos, das questões de gênero. Elas começaram a pegar de uma maneira muito forte para mim. Eu comecei, a partir desse lugar teórico e de movimentos sociais, ou seja, de começar a ler sobre gênero e feminismos, e começar a participar de movimentos, porque nessa época eu comecei a vir para Florianópolis, e aí a UFSC é um polo de estudos de gênero, né, que reúne muitos movimentos também aqui na capital, movimentos sociais de mulheres. Eu comecei a ver esse universo e eu comecei a ficar assim dividida, né, porque eu queria continuar estudando a questão ambiental e animal, mas eu queria muito entender o que era toda essa história de gênero e de feminismos. Aquilo me tocava profundamente, eu tinha vontade de conhecer mais, e eu pensei, o que eu faço agora? E aí eu descobri que existia um lugar que juntava essas questões, que são os ecofeminismos. E aí aprendi que eles são muito plurais, da mesma maneira como os feminismos são plurais, né, existem numa diversidade muito grande, os ecofeminismos também. E aí eu comecei a entender por que existia tanta resistência também aos ecofeminismos, especialmente no Brasil, né, por conta de como eles foram trazidos para cá, né, reforçando muitas vezes um lugar, um estereótipo das mulheres e um lugar de cuidado que é problemático para nós, porque as mulheres são relegadas ao espaço privado. E nós estamos, né, os movimentos feministas há muito tempo estão dizendo, olha só, as mulheres precisam sair desse espaço, elas precisam ocupar o espaço público, elas precisam ocupar o espaço da política, não necessariamente só da política partidária, né, desses espaços do Estado, mas ocupar esse espaço mesmo de discussão e entender como, né, se estrutura a nossa sociedade. E os ecofeminismos têm uma corrente que são um pouco assim, que podem ser mais essencialistas e reforçar um pouco esses estereótipos e esse lugar da mulher. Só que eles já avançaram muito. Então, hoje, os ecofeminismos são muito diversos, existem vários campos, ele atravessa, ele é transversal mesmo, por isso que ele não é disciplinar, né? A gente, apesar de estudar muito esses temas no âmbito das ciências sociais, ele está em todos os lugares, né? Ele pode estar lá na biologia, ele pode estar nas engenharias, ele pode estar em todos os espaços, por quê? Nós partimos da ideia de que existe uma mesma relação, que é preciso pensar, né, não só a relação das mulheres com os homens ou as mulheres na nossa sociedade, mas pensar que existem relações complexas também com os animais e com a natureza. E, a partir da filosofia ecofeminista, nós compreendemos que existem estruturas conceituais opressoras, ou seja, estruturas que têm determinadas características, como os dualismos de valor opostos, hierarquizados, que relegam um determinado espaço para alguns grupos e outros para outros. Então, a gente vai estabelecendo, né, uma relação de opressão, de lugar de grupos oprimidos e de grupos que são privilegiados. Isso tudo é atravessado pela interseccionalidade. Então, todas essas categorias vão entrando aí. Gênero, raça, sexualidade, né, que os feminismos negros já mostram, nos ensinam bem, né, como a gente precisa pensar de maneira interseccional. Só que o que os ecofeminismos fazem é incluir a espécie como um marcador importante. Por quê? Da mesma maneira como a gente tem aquele dualismo de valor, né, hierarquicamente organizado, homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, e assim por diante, cis, trans. Se nós pegarmos, né, esses dualismos todos, a gente vai ter o humano, o racional, o emocional, a gente vai ter o humano e o não humano. Então, tudo isso que a gente aqui
tem do lado de baixo é associado de alguma maneira e é discriminado, está nesse lugar da opressão. Então, por isso a gente começa a ver que existe uma conexão entre mulheres e animais. Não porque as mulheres têm uma capacidade reprodutiva e a gente se coloca nesse lugar da natureza. Não é isso. Esse seria um problema, uma consequência ruim, né, dessa lógica. Não é isso. Pensar que nesse sistema de opressão e de subjugação, as mulheres são colocadas nesse lugar e, por isso, se justificaria, então, né, esse tratamento desigual. A nossa questão é justamente evidenciar esse dualismo e dizer, olha só, nós não estamos nesse lugar aqui. Né, nós precisamos romper com esses binarismos, nós precisamos romper com esse pensamento dualista, né, e colocar numa situação de igualdade ou para além da igualdade, de justiça. Então, a partir dessa visão da filosofia feminista, que vai pensar nessas estruturas conceituais opressoras, os dualismos que são, né, organizados de maneira hierárquica, também são caracterizados pela lógica da dominação. Então, é uma lógica que tenta, a partir de determinadas características, atribuir um papel a um determinado grupo. Então, por trás disso, nós percebemos que existe uma mesma lógica de dominação por trás de todos os ismos de dominação. Por isso que vai ter uma relação entre racismo e machismo, né, e o classismo. A gente sabe que existem, os feminismos interseccionais mostram isso para nós. A gente precisa pensar todas essas categorias de maneira conjunta. Ou seja, não adianta querer resolver a questão de gênero, a igualdade, por exemplo, né, entre homens e mulheres, se a gente não pensa a questão racial, não pensa a questão de classe. É preciso pensar de maneira conjunta. E aí nós percebemos que o especismo entra também nessa lógica de dominação. Ou seja, a discriminação e o preconceito em relação à espécie também acontece. Então, por isso que é indissociável, desse ponto de vista ecofeminista, pensar a questão humana, a questão ambiental e a questão social. Então, não faz muito sentido pensar, não, eu sou uma defensora de direitos humanos, mas eu não estou nem ligando para a questão ambiental e animal. Não, os animais são outra coisa. Não, bicho é bicho, gente é gente. Né? Ou o contrário, ou movimentos animalistas ou movimentos de defesa dos animais, ou ambientalistas, movimentos ambientalistas, não, eu estou preocupado com a questão ambiental, mas os humanos que se lixem. Né? Não estou preocupado, eu gosto de bicho, eu não gosto de gente. É um discurso que, às vezes, a gente escuta. Né? Não faz sentido, porque a lógica é a mesma. Então, é um sistema que está todo imbrincado. Né? E a gente precisa superar de maneira conjunta. Por quê? Empiricamente, eu estou falando mais de uma questão conceitual e estrutural, mas, empiricamente, quem sofre mais com os problemas ambientais são as mulheres e as crianças. Apesar de nós acharmos que, bom, o problema ambiental afeta todo mundo, porque se falta água, falta para todo mundo. Não, não vai faltar para todo mundo. Tem alguns grupos que vão levar mais tempo para ficar sem água em determinados lugares. Claro que algumas situações, quem é que sofre mais com enchentes? Quem é que sofre mais com desertificação? Quem é que precisa andar lá muitos e muitos quilômetros para conseguir buscar água nos lugares onde não existem? Não são os homens, são as mulheres. São as mulheres e as crianças. Quem é que fica cozinhando com material que faz mal para a saúde? São as mulheres, não são os homens. Então, existe uma questão de gênero. Então, por isso, a gente percebe, né, que a questão ambiental e a questão animal também é uma questão feminista. É por isso que a gente deve ter sempre esse cuidado de não hierarquizar. Então, a partir desse olhar, vão surgindo perspectivas éticas. Né? E a ética sensível ao cuidado é a proposta de uma autora que eu estudei, que é a Karen Warren, e que ela vai pensar na ideia de uma complementariedade da ética. Né? Existem muitas outras autoras que fazem isso também, né? Mas a ética ela é tradicionalmente formulada a partir de critérios racionais, que são critérios associados a um pensamento masculino. Então, quando a gente pensa nos valores que são tradicionalmente associados ao feminino, que não necessariamente é o pensamento das mulheres, mas é associado a um pensamento feminino, associado ao pensamento das mulheres, a ética não conta. Então, o que Kant, por exemplo, fazia era tirar as emoções da ética. Dizer que, quando as emoções influenciam a tomada de decisão, ela não é mais ética. Ela não pode ser, ela sai desse âmbito da moralidade. E o que as ecofeministas, né, estão tendo, ou feministas em geral, eu diria, né, não necessariamente as ecofeministas, mas o que muitas feministas e ecofeministas estão fazendo é dizendo que nós precisamos levar em consideração esses critérios também. Amizade, empatia, cuidado são elementos fundamentais da ética também. Então, não é fazer uma ética que seja só parcial,
mas é entender que existe uma complementariedade na ética que precisa fazer com que nós levemos em consideração todos esses fatores. Então, existem práticas de cuidado que precisam ser estabelecidas. Esse cuidado vai para além daquele cuidado de uma situação de saúde, por exemplo. É pensar como nós estabelecemos as relações entre os indivíduos na nossa sociedade. E aí viria o papel da educação, né? A educação tem um papel fundamental nisso, porque, em especial, a educação em direitos humanos, que é uma educação que visa o pleno desenvolvimento humano, mas que vai além, né? Ela vai não só propiciar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas vai também pensar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ou seja, é fazer com que, nesses espaços educacionais, e que vão refletir na sociedade em geral, com que esse respeito seja garantido entre as pessoas. Então, pessoas onde a diversidade não é só respeitada, mas é valorizada também. Então, eu pegar todos esses critérios que marcam as pessoas de gênero, de etnia, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, e aí entraria de espécie também, é pensar que esses espaços, que essa educação em direitos humanos vai valorizar essa diversidade, vai propiciar o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, que é essa habilidade de reconhecer o outro sujeito, independentemente de quem ele é, se ele é um homem, se é uma mulher, se é negro, se é branco, se é pardo, né, ou se tem alguma deficiência ou não, se é gordo, se é magro, né, enfim, esses marcadores diversos vão simplesmente constituir a nossa identidade, mas vai ser respeitado e vai ser valorizado também. Então, aí entra o papel fundamental da educação em direitos humanos para que seja possível, então, criar essa sociedade que valorize, né, essa diversidade de indivíduos e que valorize também a diversidade ambiental, que respeite os animais, ou seja, que estabeleça relações não violentas com todos os indivíduos, sejam eles humanos ou não humanos. De uma maneira muito, muito, muito bem resumida, eu espero. Essa era a ideia, né? Claro que eu ia tentar desenvolver um pouco mais os argumentos, mas eu já me coloco à disposição, então, para voltar, para nós pensarmos em conjunto, talvez aprofundar mais, pensar em outras pessoas também que podem contribuir com essa reflexão, com essa temática. Eu fico à disposição se vocês quiserem conversar mais sobre o tema. Primeiro, meus parabéns, né, por essa, para mim, uma grande novidade, confesso. Tá? A cada dia que nós estamos aqui, nós aprendemos mais. Toda vez que eu cheguei aqui, nesses últimos dias, são os temas que estão chegando para nós com relação a essa questão, essa palavrinha feminismo, né, é uma coisa assim, cada dia... É muita informação e importante que a gente está vendo a diversidade, a pluralidade de atenção, de pensamento e de conteúdo sobre esse tema, né? O quanto o feminismo tem que ser muito mais bem aprofundado, né? Porque se tem feminismo, na verdade, quem é a favor de mulher, quem é contra a mulher, né? Feminismo, não é verdade? Contra os homens. O que está sendo colocado por aí, que feminismo não é isso, é uma maneira muito simplória, muito simplista, né, de definição. E os conteúdos que estão sendo trazidos aqui são de uma importância ímpar para a gente que acredita que nós realmente temos que continuar lutando muito. Mas o que me chamou a atenção na tua fala, eu olhei para as nossas escolas. Eu fui direto, quando você fala em educação, né, eu olho assim, eu não vejo, por exemplo, apesar de termos Secretaria de Educação, apesar de termos universidades, apesar de termos institutos, enfim, mas eu não vejo assim que a política educacional como uma política de Estado. Ela é a política de governo. Entra um governo, pensa de um jeito. Entra outro governo, pensa de outro jeito. Então, nós não vamos conseguir... Como é que nós vamos conseguir, essa é a minha pergunta, associar essa questão de direitos humanos, né, porque, na verdade, você está falando assim, uma sociedade que como você enxerga o outro, né? Enxergar, simplesmente olhar para ele, respeitar com dignidade, né? Simplesmente olhar, né? Sem fazer qualquer outro tipo de interpretação a respeito dele. Mas como é que com nossas escolas, com esse grande problema que nós temos educacional, né? A diversidade de escolas, tem escola A, tem escola B, tem escola C,
Entre no grupo Lauro Miller, aqui no centro da cidade, um grupo histórico, né? Uma escola histórica. Como é que faz? Me conta, como é que faz? Para tratar isso que você está falando. É um grande desafio, né? Assim, pensar que é isso. A gente tem esse referencial, né? Ou esses ideais, esses valores dessa educação que eu estou falando é uma educação para o século XXI, mas a gente não tem ainda essa escola do século XXI, né? A gente tem um modelo de escola, né, que já passou, né, de séculos anteriores. Então, a gente precisa realmente transformar a escola. Agora, eu trabalho também no IDDH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua há 15 anos na educação em direitos humanos, com esse tema, né? E nós trabalhamos com diferentes linhas de atuação, né? Uma que é de pensar materiais e metodologias para fazer esse trabalho, e a outra é o advocacy, que é a incidência na política pública. E o IDDH surgiu em 2004, um ano depois do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, eu estou falando isso porque eu estou tentando também, na prática, além de ter esse lugar da pesquisadora, eu sinto essa necessidade, porque, para mim, angustia demais. Eu não consigo, eu adoro pesquisa. Eu adoro escrever, mas eu não consigo fazer só isso, porque me dá uma angústia de pensar, eu preciso transformar essa realidade aí que eu estou achando que não está funcionando, né? E o IDDH é um lugar onde eu tenho tido vazão para fazer isso. Então, o que nós buscamos é garantir a política pública. E aí o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos é um instrumento muito importante que nós temos para isso, né? E ele dá caminhos para isso. Agora, um dos desafios que eu acho que a gente precisa pensar muito é pensar como que o Estado, hoje, como a gente está lidando com isso, com esse movimento dos últimos anos de ultraconservadorismo, com escola sem partido, com ideologia de gênero. Então, a gente está na contramão de tudo que a gente estava construindo. Isso começou já há alguns anos atrás, com os planos, né, municipais, estaduais e o nacional, os planos de educação, tirando gênero, querendo rechaçar toda essa construção que a gente já estava fazendo em relação à diversidade, à valorização da diversidade. A Base Nacional Comum Curricular também teve essa discussão, então a gente está tentando garantir a política, mas está difícil. Então, realmente, é uma coisa muito, muito distante. Então, para além de tentar fortalecer a política pública, tentar garantir o que nós temos, né, evitar retrocesso e garantir o que nós já temos e tentar implementar, o Pacto Universitário de Educação e Direitos Humanos foi aderido por muitas universidades. Acho que nós precisamos garantir que as universidades continuem públicas e privadas, continuem fazendo a implementação do pacto, apesar do cenário atual, porque a gente garante lá a formação de profissionais que vão para a escola com essa visão, porque o que nós temos muitas vezes é professoras e professores que não têm essa visão, porque tem uma falha na formação também de professores e professoras. Então, garantir o pacto é garantir que nas licenciaturas esses temas sejam trabalhados também, porque muitas vezes eu vejo que a gente chega nas escolas e vai falar dessa inclusão, da curricularização de direitos humanos, e o professor ou a professora diz, não, ok, eu acho super relevante, eu quero fazer, mas eu não tenho formação para isso. Eu entendo de educação física. E aí, claro, a gente vai trabalhar uma metodologia e vai pensar na formação desse profissional para dizer, não, olha só, você também, porque direitos humanos vai para muito além do direito, né? Direitos humanos é algo que permeia tudo, que é transversal. Então, acho que garantir a formação é muito importante. E, nesse momento, eu entendo de fragilidade da política de Estado, quando a gente está tendo, né, em muitos cenários retrocessos em relação a isso, é fortalecer os professores e as professoras que estão fazendo esse trabalho, que já existem muitos fazendo, né? Então, é fortalecer, evitar essa perseguição que está acontecendo, né? Garantir que esses profissionais que estão exercendo, né, o seu dever e o seu direito também, a sua liberdade de pensamento e de cátedra, tenham isso garantido, né? Então, isso também passa pelo Estado, né? E aí nós, como, assim, eu digo nós, eu aqui, né? Mas como sociedade civil, nós temos mecanismos também para fazer essa participação e garantir isso de alguma maneira, né? Eu vou dar uma sugestão aqui. Eu sou professora, não atuante. Na verdade, hoje eu sou consultora empresarial.
A gente fala de coisas muito teóricas, interessantes, e o seu trabalho é lindo. Achei maravilhoso. Depois eu vou dar uma olhada mais a fundo. O que eu ia sugerir assim, na prática, complementando ali o seu posicionamento? Vamos pensar praticamente agora. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, treinamento e desenvolvimento de pessoas, o meu trabalho é, exemplo, ir nas empresas. Nós fazemos o convite para os funcionários que têm desejo de participar por um processo de desenvolvimento pessoal. É feita uma palestra. E, na prática, quem quer ir para o desenvolvimento vai lá e paga e faz um treinamento. Nós poderíamos fazer isso dentro das escolas públicas, como uma semana ou 2 dias de palestras dentro das escolas, mas só com os alunos e professores interessados, porque uma coisa é você ir lá e falar para quem não quer, outra coisa é você ir lá e falar para quem deseja. E essa ponte pode ser criada com a bancada de educação, porque vocês têm acesso a todos os diretores de escola pública do estado e do município. Então, nós podemos fazer, sim, uma ponte. Como? Na prática, conversando com o diretor, abrindo espaço para a gente falar sobre o feminismo, que eu também, assim como você, não sabia que existia essa coligação. E, na prática, a gente consegue fazer, pelo menos, um dia no mês, separar alguma coisa nesse sentido, levar essa informação, não só para o professor que quer, porque tem professor que não quer, mas também para o aluno que quer. Com isso, a gente, dentro da escola, coloca alunos que estão interessados, e eu sei que tem alunos que estão interessados, porque eu também trabalho com escolas, e eles querem fazer algo, mas eles não sabem por onde começar. E aí a gente entra com aquela questão da bancada de educação, que precisa se movimentar com isso também. Então, eu me coloco à disposição depois também, para a gente poder fazer isso prática, porque a gente está falando de uma coisa teórica linda, mas, na prática... Obrigada. Como que é o seu nome? Como? Sheisa. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Eu lembrei, enquanto você falava também, na formação continuada, né? Algo que dá para pensar em como incidir, né? Ou como tentar pautar alguns temas na formação continuada de professores e professoras, né? Para tentar garantir a política de Estado, né? Apesar dos desafios que sempre os governos nos impõem, né? Sou Wilson Ney, sou professor, assessor da deputada Carminati. Teu tema é central, né, no que concerne aqui a uma nova perspectiva de sociedade, né? O feminismo, né, as mulheres têm trazido para a pauta da sociedade uma discussão que é central. Quero parabenizar aqui a deputada Carminati no encaminhamento que ela faz, no sentido de trazer essa discussão também para a Comissão de Educação, porque na tua fala, tu tocas em alguns pensadores, Platão, Kant, a gente poderia pegar os contratualistas, Rousseau, que estão amparados aqui, estão escorados dentro de um pensamento extremamente machista, né, extremamente de segregação, né, dessa dualidade, né, se a gente quisesse pegar aqui o direito e falar do Carl Schmitt, né, e tantos outros pensadores que vão operar aqui a partir dessa lógica da dualidade, né, da divisão. Então, para além de uma questão da educação, embora que esse tema é pertinente à educação, e qualquer transformação social ela passa por um processo de educação, mas ele é um tema civilizatório, né, civilizatório, e daí me parece que as feministas, né, os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, né, na sua ampla pluralidade, trazem essa discussão, essa reflexão sobre que civilização que a gente tem, que civilização que afinal de contas, para onde a gente quer ir, né? Parabéns pela tua discussão. Muito obrigada pela sua colocação. Eu gosto sempre de ouvir os homens também, assim, tem muitos, apesar de sermos, né, mais mulheres, é sempre muito bom ouvir, assim, pensar que existem homens também que se propõem a ouvir e repensar esses lugares e pensar que estamos juntos de alguma maneira. Eu sou
sou dessas que acho que tem que dar a mão mesmo junto. Existem lugares diferentes de fala, inclusive, mas é muito bom, né, saber que nós podemos contar com mais pessoas, porque é uma questão que vai para além de homens e mulheres. É justamente isso que a gente está querendo dizer, né? Olha só, não é só isso, não é se colocar no lugar de... Existem críticas, né, alguns feminismos que colocam a mulher no lugar de vítima. Não é isso. Eu reconheço o quão privilegiada eu sou, né? O fato de eu estar aqui hoje falando só demonstra o quanto eu sou privilegiada. Poder fazer toda essa pesquisa, fazer o trabalho que eu faço. Então, só que isso não me isenta de, em alguma situação, não passar por uma violência de gênero, né? Isso acontece, infelizmente, né? Claro que tem mulheres que passam por mais ou menos situações assim. E aí é preciso repensar mesmo, né? É preciso repensar esses lugares, e é uma questão epistemológica, né? Assim, quem são as pessoas, qual é o conhecimento que é legitimado? Os nossos saberes das mulheres, e aí vai para muito além do meu, porque eu estou muito dentro de um lugar, né, urbano, de formação, enfim, dessa branquitude também, mas existem muitas mulheres que têm muitos saberes que não são levados em consideração. Então, é nós nos abrirmos para isso também, né? Falamos hoje, né, à tarde já de muito, sobre a violência no campo, né, a violência das mulheres rurais, enfim, e elas têm tanto conhecimento, né, algo que eu, por exemplo, se dependesse de eu ter que plantar minha comida, eu ia morrer de fome, porque eu acho que eu não sei se eu ia conseguir fazer muita coisa crescer. Porque eu não sei a fase, eu não sei o que precisa de mais água, menos água. Então, é um conhecimento que eu simplesmente não tenho, né? Que até hoje, na minha existência, eu ignorei, porque eu não precisei. Eu simplesmente pude sempre ir à feira, ou ir ao mercado, ou ir em algum lugar comer. Mas são conhecimentos e são lugares diferentes também, que trazem experiências diferentes e que a gente precisa levar em consideração. Então, isso tudo passa também por esses outros espaços, né? Quais são os conhecimentos que são legitimados? Não. Vou parar de falar, É que está muito bom, né? O público é pequeno, é qualificado e o tema é muito bom. Eu só queria fazer não um complemento, jamais não fazer um complemento, mas fazer uma observação, né, de como esse tema é importante. E eu acho que é um tema que merece uma reflexão muito grande, porque nós vivemos num momento em que nós temos segmentos da sociedade querendo discutir a própria ciência, né, discutir o sentido de ciência, a importância da ciência, discutir questões em relação a temas que nós achávamos extremamente superados, né, em que, em algum momento da história da humanidade, a gente pensou, bom, sobre isso a gente não vai mais falar, e a gente está vendo que esses temas têm voltado com uma insistência assustadora. E eu vejo que um tema desse tão plural, coloca, de repente, até uma discussão que me parece, em relação à questão do feminismo, extremamente de uma importância fundamental para que as pessoas, de uma vez, possam ficar esclarecidas a esse respeito, né? Porque, às vezes, a gente vê algumas manifestações de mulheres jovens, né, de mulheres, às vezes, até um pouco mais maduras, que se colocam numa... envergonhadas de se dizer feministas, né? Preocupadas com o que é que vão dizer de mim se eu me colocar como feminista. É uma falta de compreensão mesmo da palavra, do sentido, das lutas e da importância, né, de nos colocarmos nesse lugar. Eu acho de uma importância muito grande que uma pesquisadora jovem como você tenha essa preocupação e tenha, né, esse comprometimento, né, porque eu acho que faz muito parte da personalidade do pesquisador, do acadêmico, poder compartilhar com a sociedade em geral, e aí acabo também por parabenizar, né, a Assembleia e a bancada feminista também, né, a bancada feminina, justamente para dar essa abertura, né, num mês como é o mês que é tão emblemático para nós todas mulheres, mas fazer isso o primeiro passo, né, o primeiro degrau de uma caminhada que é longa, porque eu acho que nunca antes na história desse país nós necessitamos tanto, né, de falar sobre temas com base científica, com argumentos centrados, com todo um repositório de doutrina, de conceito, né, toda uma argumentação realmente fundamentada, o que está nos fazendo uma falta imensa, né? E eu só mais uma vez te parabenizo pelo trabalho, que eu sou fã sempre. Obrigada. Muito obrigada também, professora. É um momento difícil, né, esse que nós estamos vivendo, assim, são coisas que eu sou da década de 80, né, então eu já cresci, assim, com a abertura democrática, e eu estudei sobre, né, o passado, o que aconteceu, e aí eu comecei a pensar, nossa, como é que minha mãe e meu pai tiveram filhos? Como
Como é que eles conseguiram? Como é que eles viviam? E aí agora eu estou entendendo. Eu falei, nossa, minha vida continua. Tem momentos que eu me divirto, que eu gosto, e eu vou, saio para me divertir. E aí começa a bater aquela culpa. Eu não devia estar aqui, tanta gente, tanto problema. Eu penso, não, isso não vão me tirar. A minha alegria de viver, ninguém vai tirar. Porque é isso, é uma resistência também, né, que é individual, mas é coletiva também. Né? É um momento de adoecimento mental de muitas pessoas. Então, é um momento muito difícil que a gente está vivendo e, do meu ponto de vista, isso só reforça ainda mais a necessidade de se posicionar e de falar e de gerar reflexão. Apesar de ser um momento de muito autoritarismo, né, de um exercício de poder, né, autoritário que nega as existências das pessoas, que não enxerga, né, e que nega mesmo, mais do que nunca eu acho que nós precisamos nos afirmar e fazer esses enfrentamentos. E, para mim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi com os feminismos foi a importância desse posicionamento político. Né? A partir do momento que eu me entendi como feminista, eu passei a reivindicar como uma identidade mesmo. Eu sou feminista, apesar de todos os problemas que a gente tem em relação às próprias teorias que criticam esses feminismos, né, e que, enfim, precisaria pensar de um outro lugar, reconhecem a necessidade de, nesse momento atual, pré-feminista, nos posicionarmos dessa maneira. Isso significa, quando eu digo, né, quando eu me afirmo feminista, eu digo que eu não compactuo com esse sistema de opressão, com esse sistema de desigualdades, né? E a partir daí viria uma construção. Agora tem pessoas que estão negando isso. Então a minha fala, né, que eu tinha organizado antes, começava com dados, né? Assim, eu ia, assim, que vai ser a próxima, né? Eu vou voltar e vou falar. Começa com dados, que é para contextualizar. Dizer, olha, quantas meninas de crianças, eu estou falando de crianças, não estou falando de adolescentes, meninas que engravidam, que abortam no Brasil, que precisam abortar, elas não é fruto de uma relação sexual consensuada. É violência. Não vou lembrar o ano agora, mas teve um ano no Brasil, agora recentemente, que foram mais de 28 mil meninas fazendo pré-natal, meninas de até 14 anos fazendo pré-natal, ou seja, que não interromperam a gestação, que possivelmente era fruto de violência sexual. São mais de 28 mil. É muito. Né? Quantas mulheres são mortas por dia no Brasil? Então, a gente precisa partir disso, precisa partir dessa realidade, desse diagnóstico. E aí, enquanto tiverem pessoas negando a existência disso, negando a existência dessas meninas, dessas mulheres que estão sofrendo violência, que estão morrendo simplesmente pelo fato de serem meninas e mulheres, nós não vamos avançar como civilização. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Daí para frente, nós podemos discordar e muito sobre as estratégias. E os feminismos são plurais por isso, porque nós divergimos nas estratégias. E isso é saudável. Tem que ser, porque senão não é democrático. Então, nós precisamos pensar se reformas são suficientes ou se precisam ser mudanças estruturais. E aí eu tenho os meus posicionamentos, que eu estou todo o tempo revisando, mas eu parto desse diagnóstico. Então, eu entendo, os feminismos me ajudam nisso, a entender que existe um sistema de opressão e de desigualdades que precisa ser superado, porque é uma sociedade injusta. Nós só seremos uma sociedade, só alcançaremos um patamar de justiça quando não tivermos isso. E aí eu digo que, bom, a gente pode divergir muito, agora, enquanto tiver essa negação, a gente não avança. E nós estamos nesse momento que as pessoas estão negando essa realidade, esse diagnóstico, que veio essa ideia de, bom, terra é plana. Não é? Então, é um momento difícil mesmo, mas eu acho que ainda existem espaços e nós precisamos usar eles e pensar nessa reflexão e no papel da educação e do diálogo para isso, né? Apesar da falta de disposição para o diálogo de muitas pessoas. Mas eu acredito que nós vamos passar desse momento. No final do ano passado, eu participei do Colóquio Internacional de Educação e Direitos Humanos, que aconteceu em Brasília. E aí estavam lá assim, pessoas mais jovens, como eu, né? Essa última geração agora de pessoas trabalhando com isso, as da média geração, que já estão lá uns 20 anos fazendo isso, e as que estão há 40 anos fazendo isso. Né? Então, as dinossauros da educação e direitos humanos no Brasil. Que muitas são do Nordeste. Né? É importante colocar isso. E estava lá a professora Aida falando, ela disse, olha, eu passei pela ditadura. Gente, eu não imaginava que a gente ia passar por isso de novo. Mas nós passamos e nós vamos passar de novo. Ela dizia, é um ciclo, é triste, é duro, é um momento de retrocessos, mas que a gente sabe que o avanço demora, que o retrocesso vem muito rápido, mas vai passar. Então, nessas horas, eu prefiro manter ainda a minha chama de esperança e pensar que, bem, se estamos aqui, né, abertas para isso e tem esse espaço, então, vamos seguindo, né, juntas. Tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, eu participo do Setorial das Mulheres, Setorial LGBT. Tenho um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua.
E quando eu fui convidada para vir aqui hoje, eu imaginei que ia ser um negócio muito bacana. Mas, nossa, está muito mais legal do que eu imaginei. E eu espero que tu volte daqui a um mês, porque eu quero convidar as minhas colegas para estarem aqui participando. Eu acho que vai ser grandioso para os nossos setoriais que a gente está construindo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu espero que tu volte daqui a um mês, porque eu estou adorando. Obrigada, Mariane, convite. Espero que daqui a um mês a gente esteja aqui de volta, viu? Que bom, obrigada. Eu fico muito feliz, porque eu acho que espero que vocês tenham sentido quanto esses temas me tocam e são importantes para mim. É isso, eu acho que não é só um tema de pesquisa, não é só o meu trabalho, é algo que eu realmente acredito, eu sinto essa necessidade de fazer isso, e eu acho que eu acordo motivada, não tanto, né, todos os dias, assim, mas eu me motivo a fazer as coisas que faço porque acredito nisso. Eu acredito fundamentalmente no papel da educação para essa transformação. Acredito que é preciso superar as desigualdades em conjunto, né, e não separar, né, a questão ambiental, humana, animal. Acho que é em conjunto que a gente consegue superar. Eu trabalho muito com a questão palestina também, né, eu nem falei aqui, mas trabalho, porque isso, assim, para mim é um paradigma que a gente consegue olhar, entender o que acontece lá e transpor para a nossa realidade. Então, toda a questão do colonialismo, quanto nós não superamos o nosso passado colonialista, racista, né? Então, eu acredito muito nisso e fico muito feliz quando eu vejo pessoas que, enfim, que estão juntas e dispostas a continuarmos pensando em conjunto, porque eu não tenho dúvida que eu tenho muito a aprender também com os outros, que é justamente nesse diálogo, né, com todos os movimentos que nós vamos seguindo, avançando e tentando construir a realidade que nós queremos, né. Eu estou aqui porque acho que são tantas reflexões que suscitam, né? Mas algumas questões aqui que eu quero que, quando tu volte, a gente entre também nessa discussão, que é o recorte entre gênero, classe e etnia. Porque, quando tu fala do ecofeminismo, você está fazendo uma abordagem que eu me lembrei do livro do Capra, O Ponto de Mutação, que ele trabalha muito essa dimensão da compreensão do todo, né? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. E aí, claro que existe violências étnicas, violências além das étnicas, raciais, assim por diante poderia dizer, as violências de gênero, mas tem uma violência que, para mim, é o fundamento de tudo, que é a de classe. Ou seja, as pessoas mais pobres, as pessoas que menos têm acesso aos equipamentos públicos, e aí, quando você junta a etnia e o gênero, aí você tem o pacote completo, né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir, porque eu já me peguei muitas vezes tendo que dizer para as mulheres, olha, mas não basta só colocar mulheres na Assembleia, não. E aí eu tenho cada vez mais certeza do que eu estou dizendo, porque tem mulheres que trabalham contra a humanidade, contra os homens e as mulheres, né? Então, a gente precisa fazer o debate de classe. A serviço do quê? Para que eu estou aqui? Né? Que política eu quero construir? Esse é um tema que me incomoda assim, muito. Outro tema, a gente vai vivendo as experiências, né? Hoje mesmo a gente viveu isso, discutindo armamentos. E aí um colega parlamentar diz assim, olha, mas os que são contra o armamento são os mesmos, estilo Freixo, que tem 9 policiais ao seu lado. É de uma incapacidade de compreender, primeiro, por que o cara está com 9 policiais do lado, né? É porque ele tem ameaça de morte. É a vida. Bom, quem viu os 117 fuzis entende o que nós estamos vivendo no Rio, né? Quer dizer, o cara tem que estar com 9, 10, 20 policiais. E tem que, por conta disso, ter o direito de discutir que não quer arma, né? Porque ele perdeu, né, de ir e vir. Então, mas eu levantei essa questão aqui porque o quanto a gente está vivendo um momento assim de tanta superficialidade que as questões individuais e os achismos se sobrepõem às teorias e se sobrepõem aos números, né? Quer dizer, daqui a pouco eu tive uma experiência assim, então vale para tudo. Mas isso não é política de Estado, isso é política para mim, né?
Nossa, como está faltando isso. Eu, às vezes, brinco que hoje, nas redes sociais, os imbecis tomaram conta, né? Porque todo mundo virou doutor em alguma tese, sem nunca ter lido nada. Vai lá, escreve, fundamenta e vira doutor, né? E para que serve a nossa academia? Para que serve tanto estudo? Justamente para sair da superficialidade, para a gente compreender a conexão que existe e ter um fundamento maior. Então, eu acho que a gente está vivendo muito isso, mas eu, no começo, sim, pós-eleição do ano passado, eu estava meio desesperada, assim, né? Quase pensando que nem a Márcia Tiburi e o Jean Willis, vamos embora, porque esse negócio aqui não tem jeito, né? Vai ser o caos e vamos voltar daqui 4 anos. Mas eu também estou aprendendo o seguinte, que, espera aí, não é bem assim. Dialeticamente falando, não é um movimento linear, né? E aí eu uso o exemplo, para mim terminar, que como é que eu vejo o movimento da história? Para alguns, a história ela só caminha para frente. É como uma escada rolante que tu só anda, só sobe degraus. Então, bom, nós atingimos agora o melhor nível da sociedade, porque agora a gente tem transparência, rede social, nossa, quanto avanço. Só caminhamos para melhorar enquanto ser humano. Não acredito que a história é linear. Eu acho que a escada ela é o seguinte, você andou 10 e parou. E daqui a pouco vem um sujeito de 120 quilos lá na tua frente e te derruba 10 degraus. E tu diz, bah, eu voltei 10 degraus para trás, eu estou na idade das trevas. E daqui a pouco tu diz assim, não, mas eu estou parada aqui para ver como é que eu me seguro onde eu estou para mim não cair. Para poder dar 2 degraus. Quem sabe daqui a 1 ano. Mas eu estou viva. Eu estou viva. Então, hoje eu olho para esse movimento que a gente está vivendo, não com desespero. Eu acho que a gente vai reafirmar muito mais os nossos posicionamentos, né? E vai ser um teste de muita resistência com nós mesmos, né? Dos valores que, de fato, a gente tem. Eu tenho falado isso. Eu sou de esquerda. O que é ser de esquerda mesmo? Eu tenho me perguntado muito sobre isso, né? Afinal de contas, o que eu defendo diferente do que está aí? Eu acho que esse é um momento para a gente muito rico de a gente dizer, opa, tá, eu não quero o que esses caras doidos estão falando, não acredito, mas eu também não quero dogmatismo, eu não quero ditadura, seja de esquerda ou de direita, né? Eu quero um processo civilizatório que eu me inclua, democrático, que é para todos. Esse é o fundamento da esquerda para mim. Igualdade é para todos. E não é igualdade, todo mundo aqui é queridinho, todo mundo tem direito a sentar. Não, igualdade, estou falando aqui das questões estruturais que movem a sociedade. Para quem que é esse país, para que é essa riqueza, quem pode falar, quem pode pensar, quem pode governar. Então, eu estou falando tanta coisa aqui, né? Mas para dizer que, enquanto tu falava, vinha assim, tudo isso na minha cabeça, né? E que, olha, ser ecofeminista não é apenas dizer eu não como carne. Para mim, é muito mais do que isso, né? No teu entendimento, porque a gente está falando de um modelo de sociedade que ultrapassa a dimensão do alimento. Mas aí, quando tu entra na questão do alimento, também, além de não comer carne, é comer que tipo de alimento saudável ou com veneno, né? A gente vai ter que entrar, então, aqui no debate das corporações, do agronegócio, do uso de inseticida, né? Não é verdade? Então, veja que esse tema, exploração humana, esse tema ele abre todos os temas, né? Eu compreendi dessa forma. Por isso que eu acho que a gente está aqui com vontade de voltar e ficar uma noite inteira, né? Para dizer tudo o que a gente pensa, tá, mas explica isso, né? Isso que tu falava, explica isso. Explica o que tu faz com o professor que é machista, e nós temos muitos, e olha que eu sou professora e defensora. Mas nós temos um professor que eu digo que tinha que voltar para trás, 20 anos, fazer de novo o magistério, né? De novo a faculdade e de novo voltar para a escola. Só que a gente não zera a vida. A gente não zera a vida. Como a gente não zera a vida, tem que trabalhar com o que a gente tem, né? E aí fazer uma coisa que meu companheiro às vezes diz, que as pessoas só mudam a visão de mundo quando a sua visão entra em choque. Entrou em choque a tua visão, aí tu começa a mudar o pensamento. Enquanto está tudo perfeito ao teu redor, não muda, porque todo mundo está errado, menos você, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa fazer os professores entrar em choque com a sua visão.
Só dar aula hoje não responde mais a nada. A gente precisa entender o que está acontecendo fora da escola. E, para entender o que está acontecendo fora da escola, não é conversar só com o professor. Só professor não responde aos desafios do mundo e da escola. Então, eu queria provocar essas coisas todas, né, para dizer muito obrigada a você. Fica uma recordação aqui, né? E nós estamos nos comprometendo que ela volte daqui a um mês com tempo para ficar uma noite toda com a gente e com casa cheia. Combinado aqui, pessoal? Hã? Vamos trazer pela escola, né? Vamos trazer pela escola. É isso aí. Tu pode falar, eu falei tanto aqui. Você quer... Bom, muito obrigada. Eu acho que eu saio com aquele sentimento de que alcancei, né, o que eu queria, que era gerar essa reflexão, e por mais que eu tenha falado muito pouco sobre ecofeminismo, eu acho que deu para captar, né, todos os desdobramentos, exatamente isso, né? Eu poderia ficar falando só sobre alimentação também, que é isso, né? Eu falei o que eu tirei do prato, mas quando a gente faz esse movimento de tirar alguma coisa do prato, a gente precisa necessariamente colocar outras no lugar. E aí tem que entrar numa discussão de soberania alimentar que vai para muito além do veganismo, né? Dizer, bom, eu não como carne, eu não como ovos, não como leite. Tem uma questão cultural muito forte, porque está premiado também por uma discussão do racismo, né? Tem uma questão de classe também, não no veganismo, ele não é elitista. Eu defendo essa ideia de que o veganismo não é elitista, como às vezes, né, ele é criticado. É uma questão de classe que vai para muito além, porque da mesma maneira como tem pessoas que compram a carne mais cara, tem pessoas que comem a carne mais barata, que é subproduto. Então, não é uma questão de carne, né? A carne em si, né? Tem uma questão de classe aí também, enfim, são outros desdobramentos. Mas é pensar numa questão de soberania alimentar mesmo, né? De produção dos alimentos, quem está produzindo, né? Os alimentos, de que maneira, quais são os impactos que tem para os humanos, para os não humanos, enfim, é uma discussão muito ampla mesmo, né? Que é repensar, na verdade, toda a nossa sociedade, né? Todo o nosso sistema também. Por isso que como foi o início da sua fala, deputada, não é só mais mulheres estarem no poder, isso é uma pauta de feminismo liberal, que não garante que as mulheres que estão no poder vão, de fato, representar, né, os interesses das mulheres ou olhar para os grupos que estão numa situação de vulnerabilidade de outro jeito. Então, eu não compactuo com essa pauta também, porque eu acho que ela não me representa. E aí eu gostaria de finalizar agradecendo e dizendo, deputada, que a senhora me representa.